Eu queria chamar a atenção hoje para várias notícias a respeito das preocupações do governo federal, do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse período tão grave de crise sanitária no Brasil. Então, o site Metrópolis, por exemplo, para a gente começar pelo caso 1, vou citar 3 casos aqui, fez umas contas e informou que com os 89 milhões de reais destinados pelo governo Bolsonaro para comprar remédios sem eficácia comprovada, incluindo aqueles de comprovadamente ineficazes contra a Covid-19, poderiam financiar 5 milhões e 900 mil doses de vacina. Vou repetir, o governo Bolsonaro gastou 89 milhões de reais para comprar aqueles remédios que ele ficava brandindo ali com a embalagem na frente do povo, como se fosse uma panaceia para solucionar o problema do coronavírus, enquanto chamava todo mundo que tinha cuidados de maricas, de frouxos, etc. Então, 89 milhões de reais de gastos, isso poderia financiar 5 milhões e 900 mil doses de vacina. E não tem essa desculpa de que não, foi lá no começo. Não, não foi só no começo. Lá no começo, quer dizer, março, abril, os médicos mesmo estavam ali testando a cloroquina, aplicando, monitorando os resultados, obviamente, dentro de cada caso específico, e aí viram que era ineficaz e rapidamente se livraram desse uso do medicamento. A própria doutora Ludmila Rajar, que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde, ingenuamente acreditou que o presidente Bolsonaro poderia mudar de comportamento, desistiu, e ela disse, não, lá no comecinho da pandemia, eu mesma monitorei ali os resultados e aí logo vi que era ineficaz, porque foram saindo os estudos internacionais e deixamos de lado. Agora, o presidente, que não quer dar o braço a torcer até hoje, estava lá receitando cloroquina para a população, levantando a embalagem, etc. Então, só para se ter uma ideia, esse total de imunizantes seria suficiente para vacinar todos os adultos do Distrito Federal. Todos os adultos do Distrito Federal poderiam ser vacinados com esses 5 milhões e 900 mil, com essas 5 milhões e 900 mil doses de vacina. Esses, né, os milhões, né, toda hora o pessoal brinca com esse negócio de concordância aí em relação aos milhões. Então, 5 milhões e 900 mil doses de vacina poderiam ter sido compradas com o dinheiro que foi gasto, 89 milhões de reais, com medicamentos ineficazes. Poderiam vacinar, repito, todos os adultos do Distrito Federal. O dinheiro torrado com o tal kit Covid, né, também poderia abrir 3.700 leitos de UTI. 3.700 leitos de UTI poderiam ter sido abertos com esse dinheiro que foi torrado lá no kit, que envolve ivermectina, azitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina e oseltamivir. Então veja que toda a política pública do governo de Jair Bolsonaro de suposto combate à pandemia, na verdade, foi, como eu tenho chamado, uma sabotagem do combate à pandemia. Vamos para o segundo gasto do presidente da República, que foi noticiado nesses últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro gastou R$ 2.452.586,11 em suas férias de fim de ano. Portanto, mais de R$ 2.450.000 nas suas férias de fim de ano. De 18 de dezembro a 5 de janeiro, Bolsonaro esteve em Santa Catarina e no Guarujá. Essas informações foram obtidas pelo deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que acabou provocando a presidência da República, provocando no sentido mesmo de cobrar ali as devidas informações. E o próprio parlamentar chegou a dizer que isso é um tapa na cara do brasileiro. Então essas informações são oficiais. Aliás, postei no meu Instagram um dos vários portais de notícias que deram essa informação, e aí eu vi depois bolsonarista pegando o print e dizendo que a matéria era minha e que eu estava mentindo e tal, não sei o que. É impressionante a capacidade dessa gente de desinformar sem o menor caráter, né, sem o menor apreço pela verdade e atribuindo a mim notícias que foram veiculadas em portais onde eu nem trabalho e que são oficiais. Vem do governo, uma das manchetes até dizia, diz governo, né, porque elas foram obtidas pelo deputado a partir das informações cedidas, contra a vontade, porque o governo não gosta de ter transparência não, mas em alguns casos ele é obrigado a prestar contas.
Então o presidente gastou mais de 2 milhões e 400 mil reais nessas viagens. Aliás, esses gastos, né, desses gastos, 1 milhão e 200 mil reais foram com o uso do cartão corporativo, né, para pagamento de hospedagem, alimentação, bebidas e até entretenimento. Veja que já é um absurdo completo o presidente da República tirar férias de fim de ano num momento de agravamento da pandemia no país. No momento de pandemia já seria absurdo. No momento que a pandemia está matando milhares de brasileiros por mês, é óbvio que não deveria tirar férias. Muitas vezes a gente não tira aqui folga, feriado, férias no jornalismo porque precisa fazer coberturas especiais. E o presidente da República, ele não só tira férias, ele vem sabotando o combate à pandemia e ainda torra dinheiro público sem necessidade, num momento sensível da economia nacional, num momento sensível das famílias que precisam se sustentar e estão, às vezes, atrapalhadas porque existe toda uma restrição fundamental que ele ataca também para não sobrecarregar o sistema de saúde, sem que ele faça uma coordenação nacional para gerar um alívio para os microempresários, por exemplo, donos de bares, de restaurantes. Não, ele prefere atacar governadores e prefeitos que estão lá tratando de conter aquela sobrecarga que ele próprio insufla e está aí torrando dinheiro. Um absurdo completo. Aí vem, hoje, mais uma informação, que a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, pagou 3 milhões e 200 mil reais à TV Record para exibir 2 temporadas de uma novela religiosa. 3 milhões e 200 mil reais, a EBC. O bispo Edir Macedo disse um ano atrás para as pessoas não se preocuparem com o coronavírus. E ele foi se vacinar lá nos Estados Unidos. Está vacinado. Disse para não se preocupar, foi se vacinar e agora a empresa dele está ganhando 3 milhões e 200 mil reais dos brasileiros que morrem ou sofrem com o atraso federal da vacinação, em troca da exibição até as eleições de 2022 de uma novela religiosa na TV estatal que o presidente da República, Jair Bolsonaro, prometeu privatizar. Quer dizer, tudo errado. É uma TV estatal, que era chamada de TV Lula durante o governo do PT. Os dois governos estão errados e eles são muito parecidos nisso. É mais um ponto em comum, mais um ponto aí do bolsopetismo. O uso da TV estatal em benefício dos apaniguados, em benefício da própria propaganda política. A gente viu aí transmissão de jogo de futebol, com um abraço pelo narrador ali para o Jair Bolsonaro, aquela coisa toda. Então, tudo errado. Uma TV estatal gerando lucro ali para outra emissora de TV governista. Então, a gente está assistindo a gastos absolutamente desnecessários, dispensáveis, durante uma pandemia que está matando brasileiros. O foco do governo federal é outro. Não é salvar vidas, é conseguir apoio, é emplacar narrativa. É isso que Jair Bolsonaro tem feito. E os números só aumentam, lamentavelmente.